Brasília agora acompanhar a fala do senador Randolfo Rodrigues, ele que é líder do governo no Congresso e fala sobre a operação de hoje que busca aí investigar um sistema de espionagem paralelo comandado pela ABIN no governo de Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Chama a atenção de todos às páginas 164 e 165 do relatório da Polícia Federal que ilustram o que estou dizendo. Entre os monitoramentos de mim, de parlamentares que dirigiam a CPI da Covid e dos assessores, se teve o monitoramento do chefe do meu escritório em Macapá, o professor Charles Chelala. Nas páginas do relatório, lá é descrito exatamente o seguinte: não tendo sido possível encontrar qualquer coisa que desabonasse ou que nos atacasse, eles se dedicaram à produção de uma fake news, que na época foi amplamente veiculada e chegou várias vezes a estar entre os trend topics do Twitter, alegando um eventual crime ao professor Charles Chelala, de forma que pudesse nos envolver. Nós estamos então diante do que eu considero que é o mais grave crime contra as instituições democráticas brasileiras e o maior aparato de espionagem contra a vida privada de cidadãos que se tem notícia na história nacional. E repito, esses fatos de hoje, a revelação do relatório, só dá conta que a democracia brasileira não esteve simplesmente sob ameaça no período anterior. O aparato democrático foi rompido. O aparelho do Estado foi utilizado para monitorar cidadãos e para tentar intimidar a oposição ao regime anterior. E mais e além disso, a continuação do regime anterior representaria, por tudo que nós já sabemos, a ruptura em definitivo da democracia brasileira. Eu creio que as revelações do dia de hoje são, sobretudo, pedagógicas, para que os brasileiros sempre lembrem do que ocorreu no país entre 2019 e 2022 e, sobretudo, que a sociedade brasileira esteja atenta para que isso não ocorra. Quanto às investigações, eu espero que elas ocorram com a tranquilidade necessária, sendo garantido o direito à ampla defesa e contraditório a todos os acusados, mas um crime dessa gravidade não pode deixar de ser apurado com o rigor necessário e punido com o rigor que o Estado democrático de direito assim pede. Você já avaliou alguma frente jurídica, alguma providência concreta, enquanto núcleo também da CPI, algo em conjunto, por exemplo? Eu conversei hoje com a senadora Mara Aziz. Nós só vamos acompanhar as investigações, o desdobramento das investigações, como vocês podem ver com a abertura do sigilo das investigações no dia de hoje. Pode também perceber que os que monitoraram fracassaram em suas ações de tentar encontrar algo que atentasse contra a reputação da cúpula dirigente da CPI da Covid. Repito, isso só mostra o quanto grave foi o que ocorreu. Enquanto brasileiros estavam morrendo por conta da pandemia, o governo de então, ao invés de comprar uma vacina, se dedicava a utilizar o aparato do Estado contra os opositores e contra aqueles que queriam investigação, contra aqueles que defendiam a vacina naquele momento. Nós vamos aguardar. De minha parte, não penso em nenhum, embora viesse a ter direito a entrar com ação indenizatória contra a União, de minha parte, não quero dar esse trabalho à União, nem responsabilizar os cofres públicos. De minha parte, eu creio que a opinião também dos demais membros da CPI, dos demais membros da cúpula dirigente da CPI, é que a investigação prossiga. Reitero, seja garantido o direito à ampla defesa e contraditório aos investigados, mas, sobretudo, que sejam punidos com o rigor que a democracia exige, pela gravidade dos fatos do que ocorreu. O que o senhor espera do deputado federal Alexandre Ramagem, que agora, inclusive, é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro? O que se espera dele? Primeiro, espero que ele se defenda. Os autos das investigações que são liberados dão conta
da atuação pessoal do deputado, da atuação pessoal particular, do monitoramento do papel dele, controlando, inclusive, as espionagens, as bisbilhotagens contra os membros da oposição ao regime. O senhor deputado Ramagem, comprovado que consta na investigação, agiu como um verdadeiro chefe da Gestapo do regime anterior. Um chefe de um aparato investigativo ilegal. A gente ouviu aí um trecho da fala do senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional. Quem estava acompanhando Entre Nós desde o começo recebeu a informação adiantada a partir do Túlio Amâncio, que trouxe alguns pontos que seriam colocados nesse pronunciamento do senador, um dos alvos dessa possível espionagem feita pelo governo Jair Bolsonaro durante a gestão Bolsonaro no governo federal. O senador Randolfo Rodrigues falava de pontos importantes como a cúpula da CPI da Covid-19, momento em que o governo Bolsonaro esteve bastante fragilizado, e nesse momento esses integrantes, pessoas no entorno, assessores desses parlamentares envolvidos nessa comissão parlamentar de inquérito que investigava justamente a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia, essas pessoas foram supostamente espionadas por esse aparato do Estado, na estrutura da ABIN utilizada a serviço supostamente do governo Bolsonaro. O senador Rodolfo Rodrigues fala aí do ataque que foi feito à democracia de maneira geral, algo que o Túlio Amâncio já tinha adiantado. Ele continua falando na capital federal e daqui a pouco a gente traz mais detalhes, um resumo para você que nos acompanha aqui no Entre Nós. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro.